mesmo de clamar, fizemos isso na parte da manhã, já que o Antônio já fez aqui, porque houve uma manifestação de principado e potestade no dia de hoje, e muitas coisas estavam acontecendo por ali, infelizmente muitas coisas aconteceram e ainda vão acontecer, como esse problema aí da van, né? É uma manifestação espiritual e que nós precisamos estar sempre preparados e ter discernimento espiritual acerca disso. Vejo muitas pessoas estão alegres, né, tudo bebendo, tudo não sei o quê, né, a gente não sabe de nada, mas era se prostrando diretamente para principado e potestade. Mas nós estamos aqui diante do único que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Né, aquele louvor que diz, o único que é digno de receber, ele é o único que é digno de receber toda a honra e toda a glória. É diante dele que nós estamos aqui nessa noite. Amém. Então todo principado e potestade já está quebrado, destruído em nome de Jesus. Se tiver qualquer coisa que oculta, seja desfeita agora no nome de Jesus. Só o poder do nome do Senhor está aqui no nosso meio, nesse lugar. Porque esse lugar foi consagrado para a adoração ao Senhor. Amém? Então, mais uma vez, quero cumprimentá-los todos com graça, com paz, com amor e com as misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Estivemos orando na parte da manhã também para os irmãos que fizeram ali, estavam fazendo a prova lá do BBB. Não é BBB, né? Vou falar logo assim, né? Do bebê, né? Banco do Brasil. Se for a vontade de Deus, vontade permissiva, o Senhor vai operar. Amém, queridos? Glória a Deus. Mas antes de nós ministrarmos a palavra do Senhor, nós queremos, parece a semana boa, irmãos. Domingo nós estávamos aqui com o nosso querido irmão ministrando uma palavra abençoada aqui. Foi, como é que já passou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado? O tempo está passando. Então é tempo e hora de você buscar ao Senhor, porque Ele está rapidamente, né, irmãos? Vamos andar aqui. Então nós queremos aqui chamar o casal, Valdir e Eliette, para cá, por gentileza. Por quê? Porque, de acordo com a vontade dele, quando ele estava aqui se apresentando para a ministração, ele mesmo disse que teve o desejo de estar conosco aqui nesse ministério. Amém, querido? Então nós estaremos recebendo o casal, pode vir aqui, querido, como membro da comunidade evangélica Geração Profética. Amém, querido? Nós vamos fazer isso, logo após nós vamos chamar o diácono Leila e André e o diácono Elcio e a Vânia, a diaconisa Vânia, tá bom? E depois a obreira Tuane, que nós vamos fazer também uma oração aqui, né? Abençoando os irmãos na nova função do ministério que Deus está dando para os irmãos aqui nesse lugar. Amém? Vamos agora orar aqui, queridos. Senhor, meu Deus, aqui está o casal Valdir e Eliette. Nós queremos te agradecer por esta vida. Nós queremos dizer que é uma honra muito grande recebê-los aqui nesta comunidade. E nós pedimos que o Senhor venha abençoar os teus filhos, que venha somar conosco para pregar, para ministrar, para ensinar, para ser cooperador da tua palavra desse ministério aqui nesse lugar. Muito obrigado por este casal, que eles cresçam cada vez mais no conhecimento da tua palavra. Obrigado, Senhor, por eles. Nós abençoamos esse casal que está entrando agora no rol de membro da comunidade evangélica Geração Profética. Seja abençoados no nome do Senhor Jesus e sejam muito bem-vindos a esta comunidade. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Alguém que recebe o casal, aplauda o Senhor Jesus. Sim. Deus abençoe. E agora, vem aqui o casal, os diáconos, vem para cá, rapidamente. O diácono André e a diaconisa Leila, nós colocamos como vai ser os líderes dos cultos dos lares. Tá bom, irmão? Então os cultos dos lares serão os líderes. Então, pastor, ele vai mais perguntar, pastor, aonde vai ser o culto no lar? Não fazem mais essa pergunta a mim, vai fazer a eles. É a eles, não faz mais essa pergunta para mim não. Então faço para eles, tá bom, irmão? O pastor tem que apacentar, tem que preparar a palavra, tem que preparar o ensino. E a gente precisa disso, tá bom, querido? Aqui está o casal. Que o próximo culto no lar está previsto para a casa da
Tuane. A Serena certa. O diácono Elcio e a Vânia, nós estamos colocando para ser os líderes do ministério, do corpo diaconal da igreja. Amém. Tá bom? Então sempre vai procurar fazer reunião, orar, dar uma palavra, etc e tal. Logicamente que nós teríamos no meu coração também um casal que poderia fazer essa parte, mas devido já o casal está, às vezes não tem condições de estarem presentes, mas serão conselheiros. O nosso querido diácono Júlio e a nossa querida diaconisa Maria serão conselheiros do ministério diaconal. E aqui eles serão os líderes do ministério diaconal. Amém, querido? Estenda a mão para cá, nós estaremos orando. Cadê a obreira? Tuane. Desculpa, Tuane. A Tuane, ela está sendo líder do ministério de dança. Tá bom, querido? Nós estaremos agora orando. Vem para cá, pastora. Estenda as mãos e nós estaremos orando agora. Vamos ministrar a palavra. Senhor Jesus, nós queremos abençoar o casal, o diácono André, a diaconisa Leila, para que eles possam realizar com muita alegria, com muito prazer esse ministério, porque a palavra ministério é servir. Nós estamos aqui para servi-lo. Então, através desse ministério de liderança dos cultos nos lares, eles possam crescer e desenvolver cada vez mais aquilo do qual o Senhor já tem dado a sabedoria e o conhecimento da tua palavra. Nós abençoamos este ministério na vida de vocês, no nome do Senhor Jesus. Amém? Aqui está também o casal, o pai, o diácono Elcio, a diaconisa Vânia, estarão agora participando como líderes também do ministério do corpo diaconal da tua igreja, da liderança dos obreiros, etc. E nós queremos agora, Pai, abençoar os teus filhos e consagrar para a tua obra. Oh, Deus, só possa dar capacidade, sabedoria, inteligência e conhecimento da tua palavra, para que possa fazer isso com amor. Porque ministério é servir ao Senhor. Nós te abençoamos nesse ministério, no nome do Senhor Jesus, e a igreja diga amém. Amém. Nós queremos também, Pai, abençoar a tua filha, obreira Tuane. Oh, Deus, já realizado, Senhor, esse ministério, no ministério de dança, só possa agora ungir-la com o teu poder do Espírito Santo. E que esta dança possa ser uma dança espiritual. Amém. Uma dança que venha adorar o teu nome, exaltar o teu nome. Nós separamos você agora como líder desse ministério e a ungimos em nome do Senhor Jesus. E a igreja que crê, diga glórias a Deus e aplauda o Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Vai sentar por gentileza. Graças a Deus. Como diz os eruditos, sem mais delongas, nós vamos ministrar a palavra do Senhor. Quero que os irmãos abram a palavra do Senhor no livro de Oséias, no capítulo 4, Oséias capítulo 4, versículo 1. Oséias, profeta Oséias, né? Era o profeta Oséias? Profeta Oséias, capítulo 4, versículo 1. Quem achou, diga glórias a Deus. Quem está com dificuldade de achar, diga amém. Amém. Diga misericórdia. Quem está com dificuldade. Então vou ler por causa do tempo. Diga assim: ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra. Vamos para o capítulo 10, e o versículo 12. Capítulo 10, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: semeai para vós em justiça, ceifai o fruto do constante amor, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre nós. Amém, queridos? Oremos. Senhor, meu Deus, exaltado e glorificado seja o teu nome. Te agradecemos por tudo que já aconteceu aqui nesse lugar.
pelas janelas que se abriram, pelas portas que se abriram. Você crê nisso? Amém. Pelos milagres que já aconteceram. Então nós queremos já lhe agradecer. E agora, Pai, a palavra será ministrada, como faço sempre. Eu me coloco prostrado diante de Ti, porque João disse: é necessário que o Senhor cresça e que eu diminua. Fale conosco através da Tua palavra. Prepare a Tua igreja para receber a Tua palavra, e que a Tua palavra, que é a verdade, venha transformar as nossas vidas. E nós oramos no nome do Senhor. Mas antes de terminar, me perdoa aí, eu estou lembrando do Benício agora. Eu peço agora por essa criança. Oramos já na parte da manhã, mas nós precisamos de um milagre. E com a igreja agora orando, eu peço, entra com providência na vida dessa criança agora. Restaura a saúde dela, que a tua vontade permissiva prevaleça, mas nós como igreja estamos aqui para clamar e buscar a tua presença. Então, Pai, nós entregamos essa criança em tuas mãos e sob os teus cuidados. Nós oramos assim, no nome do Senhor Jesus. Você crê nessa oração? Diga amém. Amém. Amém, queridos? Amados, nós estamos aqui diante de um texto muito interessante, mas que não li todo o contexto, mas é de suma importância que você possa chegar em casa, ver o contexto, enfim, para ter um conhecimento maior daquilo que nós vamos falar nesta noite. Eu quero falar sobre o tema. A mensagem vai ser uma mensagem temática, a mensagem que eu ministro, e o tema da mensagem é buscai ao Senhor. Fala para o teu irmão e diga assim: buscai ao Senhor. Buscai ao Senhor. Buscai ao Senhor. Antes de tudo, eu quero falar para os irmãos que nesse contexto que nós acabamos de ler aqui, estava havendo uma pobreza espiritual. Diga para o irmão assim: pobreza espiritual. Se você for analisar o capítulo 4, aqui fala de uma acusação contra Israel. Amém, queridos? Uma acusação contra Israel. Do que é uma acusação? E por que estava havendo esta acusação? Porque estava havendo uma infidelidade. Infidelidade naquela nação, nesse contexto aqui. Amém, igreja? Amém. Por esse motivo estava havendo uma acusação contra este povo, né? Diz a palavra do Senhor também que estavam vivendo um momento de tempos maus. O tempo era mau nesse período, nesse contexto, estava vivendo uma pobreza totalmente espiritual, e nós também estamos vivendo uma pobreza espiritual, e nós estamos vivendo talvez um dos piores momentos maus nesta terra. É dentro disso que eu quero falar com você que está aqui, você que está do outro lado, você que chegou agora. É tempo de nós buscarmos ao Senhor. Querido, chegou o tempo de a igreja buscar ao Senhor. Diga porque você é tempo de buscar ao Senhor. Nós não podemos mais ficar parados, porque a palavra do Senhor diz que nós não somos daqueles hebreus que retrocedemos, mas que nós avançamos para a conservação da nossa alma. Nós não somos daqueles que retrocedemos. Nós não podemos estarmos paralisados, inertes, diante dos problemas e das dificuldades do tempo mau, das acusações contra a nossa nação, contra o nosso país, aquilo que nós estamos vivendo. É tempo da igreja se levantar e buscar ao Senhor. E o que estava acontecendo nesse período? O povo de Israel, por infidelidade, eu preciso que você guarde isso. Por infidelidade, havia abandonado Deus. Um povo que conheceu Deus, que foi escolhido. Deixa eu falar uma coisa para você, igreja do Senhor Jesus. Você é um povo escolhido de Deus. Esta nação foi uma nação escolhida por Deus. Mas nesse contexto, neste momento, eles tinham abandonado a Deus. E com uma ação, como uma ação judicial, pastora, porque a minha sogra tem uma irmã que já está aposentada, que a função dela profissional é o quê? Oficial de justiça. E a oficial de justiça, ela procura sempre levar o quê?
uma ação judicial, não é verdade, irmãos? E como numa ação judicial, o Senhor notifica o seu povo. Como ação judicial, o Senhor notifica. Quando um oficial de justiça vai levar uma ação judicial, ela leva uma notificação. E o Senhor aqui notifica o seu povo. E ele começa a falar, notifica porque naquela época, naquele período, não tinha mais o que? A verdade. Se você for ler o contexto, você vai ver nos versículos posteriores que não havia mais amor, que não havia mais conhecimento. Por isso que o capítulo mesmo de Osés 6 fala que meu povo está sendo destruído, porque lhe faltava conhecimento. Não havia mais amor, não havia mais conhecimento. O que prevalecia naquele período, naquele momento, era a mentira. O que prevalecia naquele momento, nesse contexto, era o matar, o furtar, o adulterar. E o pior de tudo ainda, queridos, é que os laços eram quebrados. E o que era laço que foi quebrado? Laço era aliança. As alianças estavam sendo quebradas. E por consequência disso, havia homicídios sobre homicídios. Eu quero dizer para você que nós estamos vivendo isso na nossa nação. E por que quantas são as vezes que nós, como servos de Deus, nós falamos, por que está acontecendo isso? Nós falamos, por que é homicídio? E por que acontece o roubar, o matar, a mentira, a falta de verdade? Enfim, por quê? E por que nós se prostramos diante dessas situações? Mas na verdade não é isso que Deus quer. O que Deus quer é que você se levante e busque ao Senhor, porque há esperança para a nossa nação. Nós não podemos, por causa das notícias contrárias. Querido, preste atenção, o que estava acontecendo nesse contexto era a infidelidade do povo de Israel, e por consequência disso, houve uma notificação do Senhor. E diga para eles o seguinte, lá no versículo 10, 12, lá na parte final, é tempo de buscar ao Senhor. É tempo de buscar ao Senhor. Nós não podemos mais ficarmos inertes diante das situações como igreja. Nós não podemos ficar aceitando como igreja e ficar retrocedendo. Ai meu Deus, o que vai ser? O que vai acontecer? E a minha vida? E como é que eu vou viver? E agora? E não sei o que? Não! Você tem que se levantar. Você tem que se levantar diante da circunstância, diante desses problemas e do tempo mau que nós estamos vivendo. Se colocar de pé e buscar o poder de Deus. E buscar o Senhor. O povo de Isabel quebrou a aliança com o Senhor. Irmãos, nós como igreja, nós estamos quebrando a aliança com o Senhor. O povo nesse período, nesse contexto, havia quebrado a aliança com o Senhor. Israel dava fruto, a palavra do Senhor diz, se tu for ler todos os versículos, ele dava fruto para si mesmo. Deus não fez você para dar fruto para você mesmo. Deus fez você para frutificar. Deus não fez a igreja para produzir fruto para ela mesmo. Israel estava produzindo fruto para si mesmo. O seu coração já estava todo corrompido. O coração de muitos crentes, de muita igreja, do povo escolhido por Deus como Israel era, está corrompido. Nós estamos vivendo os piores momentos nessa terra como igreja de Cristo. E nós precisamos tocar a trombeta. Nós precisamos anunciar a verdade. Nós precisamos falar da verdade. É tempo da igreja buscar o Senhor. Nós não podemos ficar inertes diante da circunstância, ficar vendo, ficar analisando, porque certamente Deus vai dar como ação judicial alguma notificação para a tua vida. Deus está falando com você aqui nesse lugar. Deus quer dar uma notificação para você, igreja, diácono, obreiro. É tempo de se levantar, é tempo de se colocar como atalaia do Senhor e buscar a face do Senhor. Então o povo quebrou, o meu querido Samuel, a aliança com o Senhor.
E quando nós quebramos a aliança, nós sofremos o quê? As consequências. O coração daquele povo estava totalmente gloriado, corrompido. Então, em meio àquilo tudo, o profeta Oséias, ele clama: é tempo de buscar ao Senhor. O profeta está aqui nessa noite clamando e dizendo: igreja do Senhor Jesus, é tempo de buscar ao Senhor. Percebemos no tempo presente uma efervescência espiritual. Pastor, o que é isso? Eu busquei o que é isso aqui. É uma evolução de gás que fica borbulhante em meio ao líquido. Então nós até entendemos que existe um grande crescimento, porém resultados muito aquém desses números, visto que a corrupção, a violência e a perversão, a indiferença em relação a Deus predomina em nossa nação. O número crescente na igreja, onde a Deus estava ouvindo alguém falar e falou assim: ó, graças a Deus que nós já somos mais de não sei quantos % de evangélico nessa terra. Sim, mas, desculpa, não foi por causa de você não, vem de mim mesmo. Efervescência espiritual. É apenas isso, mais nada. Mas o que precisa é uma igreja que se arrependa dos seus pecados. É apenas isso. É como que fosse a evolução de um gás borbulhante em meio ao líquido. Apenas isso. Eis que está acontecendo no nosso meio. Eis que estava acontecendo no meio do povo de Israel, naquele período, naquele contexto, porque deixaram a aliança com o Senhor, queriam fruto para produzir para eles mesmos. Nós precisamos se arrepender. Estava vendo uma placa, pastor, um dia desse. Acho que eu sou cético em algumas coisas. E a placa estava assim: é tempo de avivamento. E eu falei assim: eu entendo isso. Eu vou falar sobre isso aqui um pouco. Aí eu pensei assim: eu mudaria aquela placa. Eu colocaria tempo de arrependimento. Porque não há avivamento sem arrependimento. Então, primeiro arrependimento, depois avivamento. Então, nós percebemos que o tempo presente também, nas igrejas, ela está crescendo, graças a Deus por isso. Mas até que ponto? Para quem? Por quê? Deus quer algo maior da sua vida, da minha vida. Diga glórias a Deus. Aquela nação estava vivendo tudo aquilo, por quê? Porque um povo estava infiel. E por que a nossa nação está vivendo? Você não é o presidente, é o ministério dele, é não sei o que, é não sei o que lá. Presta atenção, igreja. É por causa do povo de Deus. Porque quando o povo de Deus mudar, a nação muda também. Vamos parar com esse negócio. Aqui, ó, homicídios. Eles estavam debaixo de mentiras, e mentira não havia verdade. É isso que eles estavam vivendo nesse período. E por que eles estavam vivendo nesse período isso? Porque havia uma infidelidade no povo. A nação escolhida por Deus, separada por Ele. Uma nação que estava vivendo, a Bíblia fala, os laços estavam sendo quebrados, querendo dar fruto para eles mesmos. E a nação estava sofrendo as consequências: o homicídio, a mentira, o pecado se alastrando, tempos maus. Aí você fala: e por que nós estamos vivendo isso? Vamos ser sinceros, irmão. Vamos deixar de apontar A e B e vamos ser sinceros. A igreja de Cristo precisa se levantar e buscar ao Senhor. É isso que nós precisamos entender e falar. É tempo disso. Quer ver um país mudando? Quer ver uma nação mudando? Quer ver acabar os homicídios? Quer ver acabar o assalto? Quer ver acabar isso? Quer ver acabar aquilo? Busca o Senhor. Volte para a tua aliança com Deus. Busca a presença de Deus na tua vida. Busca a fidelidade com o Senhor. Nesta noite, renova a tua aliança
aliança com Deus. E você vai ver como é que nós vamos contribuir para a mudança da nossa nação. Quem pode mudar essa nação é a igreja de Cristo. É a fidelidade da igreja, é a posição da igreja, não retroceder, mas avançar, não temer, mas avançar, e crer no poder de Deus transformador dessa nação. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Aleluia. Precisamos urgentemente de um avivamento. Eu creio nisso. Quem crê que nós precisamos urgentemente de um avivamento? Quem crê, diga glórias a Deus. Mas não um avivamento que consiste em movimentos esporádicos. Não hoje vai ter um culto de avivamento. Não é esse avivamento que eu estou falando. Avivamento de momentos esporádicos, caracterizados por manifestações emotivas. Que as pessoas ficam apenas emocionadas, que não produzem qualquer mudança de caráter. Isso não é avivamento. Avivamento muda o caráter da humanidade. Este é o verdadeiro avivamento. Quando nós mudarmos o nosso caráter, um avivamento virá sobre a nossa nação. Mas nós precisamos, Tiago, um avivamento que gere arrependimento. Avivamento que gera arrependimento, que é contrição diante do altar do Senhor. Aí eu me lembro de Davi, no Salmo 51, quando ele diz: Senhor, um coração contrito, Deus não despreza. O verdadeiro avivamento vem quando você muda o seu caráter. Quando o profeta Isaías estava naquela situação, no meio de um povo de impuros lábios, enfim, e ele também já estava vivendo da maneira que aquele povo vivia, porque quando você vive no meio de algum povo de impuro lá, você passa a ter lábios impuros também. É convivência. Por isso você tem que aprender a ter convivência com o crente fiel. Está no meio do povo. Porque se você estiver no meio desse povo aí, que tem lábios impuros, você vai passar a conviver e vai ser igual. A não ser que tu vá lá para pregar a palavra. A gente tem a tendência para isso. Mas o que estava acontecendo aqui, irmãos? O povo que havia perdido a fidelidade com o Senhor. Deus é fiel contigo, igreja. Deus é fiel contigo. Diante de todos os momentos que nós estamos vivendo, já vivemos piores 3 anos atrás, numa pandemia, quando Deus cuidou de cada um de nós, quando Ele te alimentou e te sustentou, por que você ainda está com medo? Jó falava assim: eu sei em quem tenho crido. Posso estar vivendo a situação, posso estar vivendo esse momento, mas por vir o meu Redentor se levantará. Deus quer olhar a sua postura, a sua atitude nesses momentos. Mas precisamos sim de arrependimento. Mas o arrependimento que eu creio é o avivamento, é mudança de caráter. E quando nós temos mudança de caráter, esse avivamento vai gerar uma contrição no nosso coração. E o coração contrito, Deus não despreza. O que é não desprezar? Ele vai se manifestar na tua vida novamente. É isso que ele fez na vida de Davi. Ele se manifestou novamente no coração contrito. Salmo 51 é o salmo de arrependimento. Um homem que teve arrependimento, um homem que deixou Deus mudar e transformar a vida dele. Querido, deixa eu falar uma coisa: pare de reclamar da nação, pare de reclamar da situação, entenda o motivo do qual ela está vivendo assim. Israel, nesse contexto, estava vivendo assim, porque tinha desprezado a palavra de Deus, tinha esquecido de Deus. Não adianta você orar para a nação, não adianta você fazer isso, aquilo para a nação, quando não houver mudança do povo de Deus. Não adianta eu clamar por um país e crer na mudança desse país e morar nos Estados
Estados Unidos. Eu preciso de estar nesse país e crer, através do meu arrependimento, que Deus vai fazer algo transformador nessa nação. Por que eu estou falando isso? Mas, pastor, você poderia estar pregando outra coisa. Primeiro, que nós estamos diante desse dia que você está ouvindo esses fogos até agora, as pessoas exaltando o principado e potestade. E a nação está assim por causa disso. Também, porque tem mais um feriado aí que foi colocado agora, e enfim, e a igreja não pode se calar. A igreja tem que se levantar e falar, mas a igreja precisa de mudança. A igreja precisa de uma mudança urgentemente. E nessa notificação que ele recebeu uma notificação como que fosse uma ação judicial. Eu trago aqui agora o profeta, eu trago a nação de Israel, eu trago o povo de Israel, uma ação judicial, uma notificação. Leia agora, está escrito aqui: é tempo de buscar ao Senhor. É tempo de buscar a presença de Deus. É tempo de voltar para o Senhor, irmão. É tempo de fazer a tua vida ser frutífera. É tempo de você frutificar, como você já fez há muitos anos atrás, quando permitia que o Espírito Santo trabalhava na tua vida. É tempo de a tua vida frutificar. Amém, igreja? O capítulo 10, no versículo 12, quando fala aqui de arrependimento, fala de buscar ao Senhor, fala de uma preparação. Versículo 12, tudo aqui uma preparação espiritual. Nós precisamos estarmos preparados espiritualmente. Só no versículo 12 fala de retidão. Você precisa estar em retidão. Quando fala que lavrai o campo da lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha chuva a justiça sobre vós. Aqui fala de chuva espiritual. A chuva espiritual precisa cair no meio da igreja, até que caia a chuva sobre vós. Literalmente aqui mas para os nossos dias essa chuva é espiritual. A manifestação do poder de Deus tem que ser derramada no meio da igreja. Amém. No meio da igreja. Olha para o teu irmão e diga: a sua vida precisa frutificar. Cada crente mais precisa estar mais ardente de amor pelas vidas que estão perdidas. Por isso, querido, é tempo de buscar a Deus. É tempo de buscar ao Senhor. Para quê? Para que surja uma mentalidade espiritual. Quando você buscar o Senhor, para mim tudo que está acontecendo na nação, a gente que é um bocadinho mais tempo, a gente já viveu muitas coisas. Eu já veio um, veio outro. Primeiro que eu não olho para o homem, eu olho para meu Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Todo homem é falho, como eu ministrei na parte da manhã, todos nós estamos sujeitos a cair. Ou não, igreja? Quem é tão forte aí que pode achar que ele não pode cair? Todos nós podemos cair. E Paulo falou isso lá em Coríntios. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. O que nós precisamos fazer? Crer no Deus Criador dos céus e da terra. O nosso presidente, o nosso Senhor, o nosso general. Amém, querido? Amém. Aquele que pode mudar essa nação. Mas para isso, não olhe as circunstâncias contrárias, porque eu vejo aí as pessoas, meu Deus, é homicídio, é não sei o que, é assalto, eu também já fui assaltado, é roubo, é não sei o que, é falta de emprego, é não sei o que. Por que você não fala por que isso está acontecendo? Por que estava acontecendo isso aqui na nação de Israel nesse contexto? Porque o povo esqueceu de Deus. Porque o povo tinha desfeito a aliança, os laços que Deus tinha. E por que está acontecendo tudo isso? Porque a igreja está esquecendo de Deus. Porque a igreja está esquecendo da aliança que Deus fez com você, com ela. Deus tem uma aliança com a tua igreja. E a igreja tem uma aliança com Deus. Quando
quando nós se colocamos na nossa posição, tivemos o nosso arrependimento, mudança de caráter, avivamento virá. Uma vez vindo o avivamento de mudança de caráter, contrição de coração, a nação vai mudar. A chuva vai cair. Deus vai te transformar. Os homicídios, se não acabarem, vai diminuir. Por que não vai acabar? Porque os homens pecadores vão continuar nessa terra, mas vai diminuir. O assalto vai diminuir. Os dias maus vai diminuir para você, para a tua família. Mas você precisa crer no Deus poderoso. Então a palavra para você nessa noite é: busque ao Senhor. Renove a tua mente, que você possa mudar os rumos desta nação. Porque só nós, não é presidente, não é homem nenhum, eles podem colaborar, mas quem pode mudar o rumo da nação e transformar a condição atual desse nosso país, porque assim estava vivendo estava nessas condições aquela nação, nesse contexto, daquele país, naquele período, naquele momento, porque estava vivendo uma vida de infidelidade, falta de justiça, não tinha mais amor, homicídio e homicídios, mentiras e mentiras. É o que está acontecendo no meio da igreja, é o que está acontecendo no meio do povo da igreja. E aí as consequências vêm, e as consequências vêm para a nossa nação. E nós, como servos de Deus, como povo escolhido de Deus, podemos mudar o rumo dessa nação e transformar a condição atual do nosso país em uma condição de bênção, de chuva e de vitória. Receba essa palavra no nome do Senhor Jesus. Amém, querido? É tempo de buscar ao Senhor. Não é tempo de ficar tirando dinheiro do povo. Não é tempo de doutrina e prosperidade. Irmão, imagina na Covid um camarada querer arrancar dinheiro do povo na Covid. A pessoa já não tinha nem o que comer mais, queria arrancar dinheiro da Covid. Por doutrina e prosperidade na Covid. Como é que pode isso? Ó, frutos para si. Aqui, ó, frutos para si. É que estava vivendo a nação de Israel, frutos para si, irmãos. Queridos, é tempo de buscar ao Senhor. É tempo de buscar ao Senhor. Então, louvor de avivamento, de Espírito Santo, alguma coisa. Ok? Vamos ficar de pé, irmãos. Essa é a palavra para você nessa noite, você que está do outro lado. Não fica aterrorizado pelo que está acontecendo, não, irmão. Deus já provou quem Ele é. Ou não? Ou não, igreja? Deus já provou quem Ele é, irmãos. Deus não. A verdade é que Ele não precisa te provar mais nada. Você tem que provar para Ele quem você é, a sua atitude, a sua postura, em meio às circunstâncias contrárias da vida. Porque Jó, porque a pessoa fala assim, mas Deus mudou a sorte de Jó, mudou? Mas olha a postura de Jó. Jó entendia Deus, ele falou, ele deu, ele tira. Eu não ouvi. Ele deu, ele pode tirar. Quando ele falava assim, deu, opa, esse me conhece de verdade. Esse sabe quem eu sou em meio à tempestade. Esse sabe quem eu sou em meio aos problemas. Agora, quando a gente vive um momento assim, meu Deus, quem vai ser? E não sei o quê. É reclamando daqui, reclamando dali. É falando daqui, é falando dali. É não sei o que, é não sei o que lá. Deus não pode mudar uma vida dessa. Deus não pode mudar uma situação dessa. Você tem que falar o seguinte, Senhor, o Senhor já fez tanta coisa na minha vida. Policarpo, né? Policarpo. Atenção, por favor. Policarpo, 84 anos de idade. 5 ou 6 filhos. Pegaram Policarpo, porque foi um da reforma da Igreja Católica Apostólica Romana, também. E pegaram Policarpo, levaram preso, colocaram ele no poste, amarrado. E falaram assim, ó, você vai negar esse teu Deus. Isso que você está vivendo hoje não é nada diante dos irmãos do passado. Não é nada. Imagina um discípulo que morreu, toda atenção por gentileza. Que morreram. Sabe por que eles morreram? Para
para que você pudesse ter ciência do Evangelho. Foi para isso que eles morreram, decapitados, mortos à espada. Querido, nós estamos em culto ainda. Morto à espada, sendo decapitado, morrendo de cabeça para baixo. Não é fácil você hoje falar, reclamar, mas você tem que estar ciente que o sangue que foi jorrado desses discípulos chegou até você. Quando é muito fácil falar do que está na Bíblia, quando você fala de Jó, porque você não vive nem um dedinho do pé que Jó viveu. Tem uma mãe aí que está aflita pelo filho dela de 9 meses de idade, que o médico já decretou a morte. E Jó perdeu os 10 filhos. Meu irmão, deixa eu falar para você, olha para cá. Você não tem o que reclamar. Nós não temos o que reclamar. Porque se você lembrar de onde ele te tirou, quem você era, o que você é, tu vai falar, esse Deus é maravilhoso. Situações momentâneas, nós vivemos. E vamos passar e vamos continuar vivendo. Vamos ter conquista, vamos ter perdas. Os irmãos vão fazer prova para concurso. Uns vão passar, outros não vão. Mas precisamos continuar. Crer. Como Jó creu. Quando o Senhor olha para a postura e a atitude daquele homem. Você sabe que muitas vezes o diabo chega para Deus e fala, ó, eu vou ali aquele homem, aquela mulher ali, vou tentar eles. Só para ver se eles são crentes mesmo. Só porque eles têm alguma coisa, ou estão vivendo uma vida melhor. Eu vou testar eles. Porque foi assim que o diabo fez com Deus para Jó, não foi? Ó Deus, ele te segue porque tem isso, porque ele é rico, não foi isso, igreja? E Deus falou, não, esse aí não. Esse aí eu! Coloca minhas mãos. Certo, pode falar isso. Esse aí eu acredito que ele não vai se curvar diante da circunstância. E Deus permitiu ele perder tudo. Olha para o teu irmão, já foi Deus que permitiu. Permitiu ele perder tudo. E aí o Senhor depois olhou a atitude dele. Qual tem sido a tua atitude em meio à tribulação da vida? É nessa atitude que Deus vai ver. É nesse momento difícil que Deus vai ver. Eu sempre vou falar, irmão, ficou registrado para mim, guardado. Na época da pandemia, as igrejas fecharam. E eu fiz culto aqui quinta, domingo de manhã e domingo à noite só. E vinha sozinho, era até melhor quando eu botava máscara, porque não tinha ninguém comigo. Fazer o culto aqui pregado. Nunca deixei de fazer nenhum culto. Eu vi alguns irmãos chamados de Deus na cadeirinha da sua casa e na sua mesinha fazendo os cultos. Eu abri a igreja. Sabe por quê? Porque eu cria que eu sempre acreditei e tive fé que Deus ia mudar a situação. Nasceu uma palavra do público. Na pior pandemia, quando eu já havia perdido alguns pastores e amigos meus, eu disse, praga alguma entrará na sua tenda. Liberei a palavra dessa igreja. E disse, todavia, se entrar, serão curados e não morrerão dessa doença. Nenhum membro dessa igreja morreu. Aleluia. Meu irmão, o que ele precisa fazer mais para você crer? E Jó falou, eu vi, ele me deu de ti. Bendito seja o nome do Senhor. Quando você parar de reclamar, Deus sabe todas as coisas. Algo vai mudar na tua vida. Porque a gente fala dos homens da Bíblia, mas não suportaríamos viver o que eles viveram. É verdade?
fácil eu estar pregando eles aqui, mas você não conseguiria suportar o que eles suportaram para o Evangelho chegar até nós. Olha, tem uma igreja, tem uma cadeira, tem uma luz. Alguns querem cadeira acolchoada, não tem problema não. Eu já fui nenhuma para ajoelhar, você quer ajoelhar em um lugarzinho gostoso para mostrar o joelho. Não tem problema nenhum. Mas, meu irmão, se você soubesse o que Ele fez por você, isso que você está vivendo, você ia dar glórias a Deus. Quem era você quando você nasceu? Para das lamúrias. Para das lamúrias. É tempo de buscar a Deus. Para de ficar porque está acontecendo isso no nosso país. Irmão, eu vou para os Estados Unidos. Vai para lá, meu irmão. Quando vier o terremoto lá, cadê? Não, mas eu vou não sei para onde, para outro. Vai para lá. Você gosta de frio? Vai para lá, meu irmão. Eu vou ficar aqui até o dia que Deus me chamar na nação chamada Brasil, porque eu amo o Brasil. Amém. Agora, como todas as nações, Estados Unidos largou a Bíblia, largou a palavra, está pagando um pouco porque largou a Bíblia veio com eles, começou com eles, largaram a Bíblia. O Brasil está largando a palavra, está largando a Bíblia com um montão de coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E por isso que a nossa nação está vivendo isso. Não é por causa de um homem, não. Porque se Deus quisesse, o outro homem entrava. Mas a igreja que orou precisava de arrependimento. A igreja orava, mas orava sem arrependimento. Para mudar uma nação tem que haver arrependimento da igreja. Quando aqui o povo se arrependeu, quando aqui houve aqui a notificação, olha, é tempo de buscar ao Senhor, meu irmão, as coisas mudaram. Deus mudou aquela nação, Deus restaurou aquela nação. Deus quer restaurar a nossa nação por causa da igreja. Aleluia. É isso que Deus quer fazer. Eu tenho certeza que Ele vai fazer. Mas continue na tua postura, na tua atitude de servo de Deus. Amém. Porque cada vez, eu sempre falo o seguinte: toda vez que você reclama, você glorifica o diabo. Ô pastor, que isso, pastor? É isso mesmo. O diabo recebe glória. Quando? Quando você reclama. A reclamação glorifica a Deus? Glorifica a Deus, irmão? Não. Os murmuradores morreram todos no deserto. Reclamação nunca glorificou a Deus. Eu sempre brinco aqui e falo: a pessoa está com uma dor, se ela ficar com a dor a semana toda, ela fala da dor 500 vezes. Né? Estou com dor, estou com dor, estou com dor. Aí um dia ela está curada. Ela não fala que está curada 500 vezes. Por quê? Ela poderia falar também: estou curada, estou curada, estou curada. Porque a gente gosta de glorificar o diabo. Dá glória para ele. Tem pessoa que resolve até um problema que tu não fica nem sabendo que resolveu o problema. Mas quando estava com o problema, todo mundo sabia. Porque a pessoa não sabe abrir a boca e falar: Deus, obrigado. Você precisa de entender isso, irmãos. Para de dar glória para o diabo. Esse povo aqui estava nessa situação e viveram tudo isso aqui. Viveram tudo isso aqui, irmãos. Homicídio, mentira. Tudo isso aqui é o que nós estamos vivendo no nosso país. Mas a culpa não é do homem. A culpa é da igreja. Pastor, a culpa é da igreja? É. Porque Deus confiou na igreja. Ele levantou uma igreja para confiar nela, para tocar o chofar, para tocar a trombeta, para não retroceder, para falar a verdade. Então, busca o Senhor. Temos nossos filhos, eu agora tenho meus netos. Quem vai cuidar dos netos é eles. Mas eu continuo orando. Mas o tempo está mal. Como a gente pode fazer? Você mudar de atitude. Amém. Para com esse negócio de avivamento momentâneo, esporádico, emotivo. Avivamento é mudança de caráter. Amém. Aleluia.
Quando nós mudarmos o caráter, a nação vai mudar. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Tá agora, querido? Glória a Deus. Aleluia. Nós pedimos que o Espírito Santo possa avivar nossas vidas essa Amém. noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações. Aleluia.
Você vai trazer a tua semente, a tua oferta, o teu dízimo. Pega o envelope. Vem abençoar a casa do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus é Deus de transformar nações. E a nossa nação será transformada. Amém, querido? Mas a postura da igreja e a atitude tem que mudar. Precisamos mudar como postura e como atitude de homens e mulheres de Deus. Amém? Porque a nossa nação, ela precisa de você. Precisa do nosso clamor, para que a manifestação da glória, do poder, do Espírito Santo de Deus venha sobre ela. Antes de eu finalizar aqui, eu quero dar um agradecimento que eu esqueci no início. Diaconisa Elane e a diaconisa Rosana, elas limparam a igreja hoje, depois da parte do culto da manhã. Tá bom, irmãos? O nosso querido diácono Antônio que deu um suporte aqui. Então quero agradecer a diaconisa pela limpeza, enfim, isso também é ministério. Amém? Isso é obra de Deus também. E como Deus se agrada disso? Oi? Ah, lá embaixo tem o lanchinho, né? Lanchinho não, porque lanche é de graça, né? Tem a cantina. Tem a cantina, acho que a pizza e um copo de refrigerante, acho que é R$ 9,99. Eu estou baixando para ver se vende, né? Quando bota redonda assim, dá um beco, né? Então bota R$ 9,99 para ficar melhor. Tá bom? No final, eu queria dar uma noção. Tá. Ô, meu amigo, querido, Evandro, chega para cá. Seu homem de Deus. Amém? Esse querido, essa blusa bonita, ele vai agradecer a Deus pelas ofertas pelo dízimo. Deus, nós temos a convicção que a tua presença ela está nesse lugar. Amém. Nós não viemos aqui à toa, brincar de igreja. Nós não viemos aqui para uma reunião social, um encontro, final de semana, porque a gente não tinha o que fazer. Mas nós viemos aqui porque o teu Espírito, que habita conosco, nos impulsionou a este lugar. Nós entendemos que aqui é lugar de comunhão. Nós entendemos que aqui é lugar de aprendizado. Nós entendemos também que muitas coisas o Senhor realizou. Porque nós temos olhado na tua palavra, Senhor, e nós temos compreendido que Jesus não fazia um culto para curar. Jesus não fazia um culto para libertar. Jesus não fazia um culto para abrir portas. Mas tudo acontecia quando o povo se reunia na presença do Senhor. E quando a palavra era liberada e o povo recebia a palavra e compreendia aquilo que estava sendo lhes ensinado, as coisas aconteciam, as curas brotavam no meio do povo, as portas escancaravam e tudo mais acontecia. Sabe, Pai, se nós chegamos até aqui, é porque o Senhor nos deu um fôlego de vida. Amém. Se alguma coisa nós tivemos para entregar, Senhor, nesse gasofilaço, é porque primeiramente o Senhor nos abençoou, para que depois nós viéssemos a cumprir a nossa fidelidade. Ah, Senhor, como foi dito nesta noite, a palavra de avivamento, Senhor, nos dá essa oportunidade. Abre o nosso entendimento como igreja, que a gente possa compreender o que é o verdadeiro avivamento, que a gente não saia deste lugar da mesma maneira que nós entramos, mas que a gente saia deste lugar e leve este culto nos nossos corações, na nossa mente, e que o nosso espírito, Senhor, ele se empenhe em debruçar sobre a palavra, para que então a gente compreenda
o que é o verdadeiro avivamento. Assim como o Senhor levou o teu profeta lá naquele vale de ossos secos e ali realizou um grande avivamento. Assim como o Senhor pegou o profeta Jonas e levou também aquela terra, aquele lugar onde o povo estava na mesma situação em que o povo brasileiro se encontra, em total perdição, andando na contramão de Deus. Mas o Senhor teve misericórdia, enviou o teu profeta ali, ainda que ele não tenha ministrado uma palavra de amor, de salvação, mas ele pregou a verdade. E o avivamento aconteceu. A palavra do Senhor nos retrata que até os animais se converteram. Houve uma mudança total naquele lugar. Então, Senhor, que a tua igreja nesta noite possa ter compreendido qual é a realidade de um avivamento. É mudança territorial, mas que esta mudança começa dentro de cada um, ainda que seja um só, porque o Senhor só precisou do profeta Jonas para transformar um país inteiro. O Senhor só precisou de um profeta e levou ele até o vale de ossos secos para transformar todo aquele exército. Então, Pai, se 99,9% desse povo não quiser te obedecer e entrar no teu propósito, que o Senhor pegue apenas um de nós. Um só, meu Deus, que seja, mas que não continuemos da maneira em que nos encontramos, meu Pai. Porque se o país está assim, nós também estamos. Se o país está precisando de avivamento, nós também estamos. E não vai ser uma pequena oferta, uma migalha que vai fazer diferença diante do Senhor, mas uma grande oferta. A oferta principal, que é a nossa entrega. A partir daí eu tenho certeza, Senhor. Eu tenho certeza, a convicção de que muitas coisas vão acontecer. O Senhor vai entregar, não a nação, mas vai começar pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa rua, nossa vizinhança, pela nossa escola, nossa faculdade, pelo local de trabalho. O Senhor vai começar a usar cada vida que nesta noite está na tua presença. E o Senhor vai nos dar esta terra chamada Anchieta, Senhor. Nós vamos ganhar Anchieta para ti, a começar por nós mesmos, a começar pela nossa família, pela nossa vizinhança, meu Pai, para que depois chegue até aqui neste salão, mas comece na casa de cada um de nós. Te agradecemos, Deus, por este culto. Te agradecemos por esta palavra, pela vida desses pastores, de cada líder desta igreja, meu Pai, de cada família representada. Senhor, Tu sabes as necessidades que esse ministério tem. Porque não é o ministério do pastor Antônio Carlos, da pastora Sandra, mas é o ministério de Deus nesse lugar. Não foram eles que plantaram essa terra, essas raízes nessa terra, mas o Senhor fez brotar no coração deles. O Senhor deu esta direção, o Senhor deu a palavra, o Senhor tem sustentado, meu Pai. Agora, Senhor, em nome de Jesus, Tu sabe a necessidade de cada casa, de cada família, cada um que fez o sacrifício, ainda que seja uma moeda, que tenha colocado no gasofilaço, que tenha enviado, Senhor, talvez de forma eletrônica pelo Pix. O Senhor sabe de cada um, inclusive aqueles que não puderam depositar nenhuma moeda sequer, meu Pai. O Senhor sabe por que não depositou. O Senhor sabe bem por que não depositou. Se foi dureza de coração, Pai, dá uma oportunidade. Se foi dureza de coração, Senhor, quebranta esse coração. Se foi, meu Pai, por falta, por necessidade, nós temos a convicção de que algo grandioso o Senhor já fez.
E nós te agradecemos com palmas. Nós te agradecemos com palmas. Porque eu quero te pedir toda a honra, a glória e o louvor. Ô jovem, falei jovem não, vem pra cá, fez aniversário dia 20. Vem pra cá rapidamente. Eu só estou dando um tempinho a mais, e o irmão até orou a mais um pouco, para dar mais fome nos irmãos para lanchar. Tá bom? Vamos brincar. Senhor meu Deus, eu quero te agradecer pela vida da Priscila, por mais um ano de vida. Quero te louvar também, porque ela, com o Roniel, os teus filhos também vieram para esse lugar. O Senhor trouxe para nos abençoar, para acrescentar aqui o ministério nesse lugar e fazer a tua obra com aquilo que Deus tem te chamado nessa vida. Nós abençoamos a vida da Priscila, mais um ano de vida, pelos grandes livramentos que tu deste para ela, por não estar internada no hospital, entubada no hospital, enfim, nós te agradecemos pelo sustento, pela provisão que o Senhor realizou durante todo esse ano na vida da Priscila. E nós queremos dizer que é uma honra e um prazer tê-la conosco aqui nesse lugar. Nós te abençoamos no nome do Senhor Jesus. E a igreja diga amém e aplauda o Senhor Jesus. Amém, querido? Eu vou estar com o finalismo primeiro. Pode ser, minha linda? Pode ou não pode? Vocês aí, tá bom? Tá vendo? Aquele está depois, é depois. Mas é depois da peça postal que está ao vivo ali. Ela não gosta de aparecer. Estão te vendo, hein? Ela não gosta. Obrigado por esta noite. Obrigado pelos irmãos, pela tua palavra, pelos milagres que já aconteceram, porque nós cremos pela fé. Obrigado pelas portas de emprego que se abriram. Obrigado pela resposta de Deus. Obrigado por tudo que aconteceu aqui nesse lugar. Porque nós não viemos aqui para participar de um culto, mas viemos aqui para te cultuar, para te adorar, para dizer que tu és o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor. Não há outro Senhor nessa terra a não ser o Senhor Jesus Cristo, aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou dentre os mortos, cuja morte não teve poder de segurá-lo daquele túmulo. Esse é Jesus, o único Senhor da nossa vida. Por isso que nós estivemos aqui nessa noite, para te adorar e te exaltar, para te glorificar e dizer: nós te amamos, Senhor. Agora leva-nos guardado por ti, livrando de todo principado e potestade, de toda a artimanha do diabo, do roubo, do assalto, do acidente, das balas perdidas, e que o amor de Deus, e que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja na tua vida, não só hoje, mas até a sua volta. E aqueles que crerem nisso, diga glórias a Deus, diga aleluia e aplauda o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos? Querem continuar até amanhã? Fala comigo que eu fico aqui. Oi? Vou chamar outro para pregar aqui, uma vigília. Vou chamar o da segunda parte para pregar aqui, vamos? Deus abençoe, querido. Boa semana em nome de Jesus.